Hoje vamos falar sobre entregação acolhedora. A palavra de Deus vai dizer em João 13:35, mas antes de ler eu quero aqui, Pastor Charles, tem 4h30, nós temos 30 minutos, nós dois. Se nós fosse dividir igual, era 15 para cada, mas como sou o primeiro vice, eu tenho que falar mais. Então eu vou falar uns 13 minutos, eu falo uns 17 e fica certinho. O presidente já passou, tá bom. Quando o amor acolhe e cuida, nasce um novo desafio. Como fazer com que aqueles que chegam permaneçam e cresçam? Esta é a pergunta. Nós temos uma visão de ser uma igreja acolhedora. Aqueles que chegam nós acolhemos, nós abraçamos. Temos a missão de ganhar almas, pregar o Evangelho, e temos feito isso com excelência dia após dia. Mas após as pessoas chegarem, aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, chega um passo tão importante como aquele primeiro, que é integrar essas pessoas na casa do Senhor Jesus Cristo. Então, em João 13:35, vai nos falar sobre o amor. O amor é o princípio de todas as coisas. Nós precisamos amar. E uma igreja que ama é uma igreja que cuida, que acolhe, que abraça. Uma igreja que tem como base principal pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E após essa palavra pregada, cuidar, amar e integrar em nosso meio aqueles que estão conosco. Integrar é juntar, incorporar, tomar parte para um todo. É tudo que se pode fazer para ajudar um novo convertido a adaptar-se à nova fé, nova igreja, novo ambiente, nova vida e ser abraçado por Ele. Atos 2:42, dá para pôr aí, Arthur? Atos 2:42. Se não der, eu leio aqui, Atos 2:42. Vai nos mostrar, vamos lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Nós vamos notar durante toda a Bíblia, em toda a história da igreja primitiva, que aquela era uma igreja que amava, aquela era uma igreja que cuidava, e aquela era uma igreja que integrava os novos membros. O texto que lemos vai dizer, eles viviam juntos em unidade, compartilhando um com o outro, abraçando um com o outro, colocando as necessidades do outro ao seu dispor, porque integrar é isso. É trazer alguém que viveu uma vida inteira, às vezes, em um outro ambiente, com outras pessoas, com outra linguagem, com outro modo de vestir, um outro modo de falar, relacionamentos diferentes, e colocá-los no meio do nosso povo, passando a integrá-los, não depois deles serem restaurados e se transformarem em um de nós, mas da forma que eles estão, das formas que eles vêm, com as suas manias, com seus defeitos, com seus vícios, mas integrando eles no nosso meio, ensinando no caminho, na caminhada, juntos, ao lado. Não é depois a pessoa está perfeita, é da forma que ela chega, às vezes ferida, machucada, magoada, dilacerada pelas dificuldades da vida. Pessoas que muitas vezes tiveram relacionamentos que a machucaram, que deixaram ela receosa, trancada dentro de si mesma, não se abrindo para o próximo, não se expondo. Pessoas com traumas, com feridas difíceis. Mas é dessa forma que o Senhor nos manda: traga para o meio do meu povo,
que ele se tornará corpo como vocês. E no caminho, na caminhada, no dia a dia, elas serão transformadas no seu modo de falar, transformadas pelas suas vestes, que o Espírito Santo vai trabalhar com ele, não por a nossa força, mas pela força do Espírito Santo. Mas pastor, o que vai acontecer? O que faz essa integração ser tão perfeita? É quando eles veem o amor que existe em nossos corações, como nós os amamos. A Bíblia vai dizer que o mundo lá fora vai querer o nosso Cristo, não por palavras que pregamos, não por aquilo que falamos, mas pelo amor que nós sentimos um pelos outros, que vai fazer o mundo lá fora querer o Cristo que nós sentimos. Então essa integração tem que ser uma integração que demonstre o amor que você tem pelo que está lá fora. Uma integração só vai acontecer de maneira abençoada, quando a pessoa se sentir amada por cada um de vocês. Líderes, nós precisamos pedir a Cristo todos os dias, que Ele nos dê amor ao coração pelas almas que Ele nos confia. O Senhor confiou a mim e a você, almas de pessoas, e é o nosso dever buscar amá-las, cuidando, acolhendo e integrando elas, da forma que ela chegou, na casa do Senhor. O pastor Fabiano disse, mas ela é muito difícil, ela é muito complicada. Mas é nossa responsabilidade amar, cuidar e integrar no nosso meio. E essa integração é com amor, porque às vezes dá trabalho. Às vezes a pessoa vem de uma vida lá fora destruída por relacionamentos tóxicos, por pessoas que só se aproximavam para se aproveitar, e ela se fecha e não quer relacionar com ninguém, não quer participar de nada, não quer estar com outro. Mas quando o Espírito Santo toca a sua alma, ela tem que aceitar a Cristo. Nós precisamos insistir com amor, com cuidado, com palavras de bênçãos, com palavras de alegria, dando o melhor que nós temos, transformando o coração dela. E o Espírito Santo vai sendo transformado no dia a dia, no cuidado, tendo sempre palavras de bênção. Nós temos que ter cuidado como liderança. Às vezes nós estamos no ambiente, algo nos contraria, e a gente vai e fala perto de uma pessoa nova convertida que ainda não tem a maturidade para entender aquilo. Da nossa boca de líder nós temos que passar bênção, palavra de apoio, palavra de bênção, exaltando as nossas lideranças, exaltando a igreja, exaltando a liderança. É claro que às vezes você no dia a dia se cansa, tem dificuldades, tem problemas. Mas isso não tem que ser passado por aqueles que estão iniciando. Ele ainda não alcançou a maturidade que você tem na igreja. Isso só vai ser alcançado nos dias, no tempo, na caminhada cristã. Nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para apresentar uma igreja que ama, que abraça, que cuida, que restaura. Temos que ter cuidado para integrá-la não por interesses naquilo que a pessoa tem ou não tem, mas pelo amor de Cristo na palavra de Deus. É essa integração que nós precisamos fazer. Levar o novo convertido pela mão em seus primeiros passos na fé e ajudá-lo a ocupar o seu lugar na comunidade dos salvos. Às vezes é uma mudança totalmente diferente. Às vezes a gente nem entende. Muitos de nós, eu, por exemplo, nasci na igreja, cresci na igreja, mas pessoas passaram 30, 40 anos fora da igreja, convivendo com outros ambientes. Quando vem para cá, é algo totalmente novo, um mundo novo que se abre para ela. E é nossa função como os líderes, demonstrar através do amor, como vamos integrá-la na presença do Senhor, integrá-las no corpo de Cristo, para que elas continuem sendo e passem a ser povo santo, igreja do Senhor, que todos nós somos, caminhando para a eternidade. É nossa função integrar com amor, com graça, que o Senhor Jesus Cristo tem. Nós já lemos aqui Romanos 15:7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Como que Cristo te acolheu? Quando você estava no mundo, perdido, talvez imerso a bebidas, a álcool, a cigarro, a prostituição, cheio de pecados, você se sentindo imperfeito e incapaz, o Senhor foi lá e te acolheu, te pegou para a mão e te disse, eu ainda confio em você, eu não desisto de você, eu te quero na minha casa e na minha obra. É dessa mesma maneira que nós temos que integrar aqueles que estão lá fora.
mesmo que o Cristo nos integrou, mesmo com as suas dificuldades, com seus defeitos, com seus problemas, é estender a mão e dizer: venha cá que eu vou caminhar com você, eu vou andar com você, eu vou te orientar, eu vou te dar palavras de bênçãos, eu vou te mostrar o caminho, e juntos nós vamos caminhar para aquilo que é a principal função nossa, buscar a salvação do Senhor Jesus Cristo. É essa a nossa função, é amar, é cuidar. E Ele nos acolheu para que fôssemos transformados. E depois de transformados, pegasse pela mão dos outros e buscasse também a sua transformação. E isso é com amor, é com carinho. Integração espiritual. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar a integração espiritual daqueles que chegam na casa do Senhor. A integração do corpo místico de Cristo é obra do Espírito Santo. Opera no momento em que a pessoa crê no Senhor e o recebe como Salvador. Como eu disse, muitas pessoas chegam na igreja sem conhecer, totalmente perdidas no sentido. Está aqui o pastor Doriel, que toma conta do nosso discipulado, sabe? As pessoas às vezes vão para o discipulado sem saber coisas que para a gente é óbvia, mas para eles é novidade. E nós precisamos pegar na mão deles, ensinando, com carinho, com amor, com atenção, dando para ele a força. E esse primeiro crescimento é o crescimento espiritual. É demonstrando aquilo que o Senhor pode fazer na vida dela. Falar sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre oração, sobre a leitura bíblica, sobre aquilo que é prioridade na vida cristã, para que a pessoa seja integrada espiritualmente em nosso meio. E isso é através do poder do Espírito Santo que ela vai alcançar com oração, leitura bíblica, batismo com o Espírito Santo, busca pelo batismo com o Espírito Santo. E isso traz para a gente, para ela, uma integração espiritual no nosso meio. Mas isso não acontece do dia para a noite. Isso vai acontecendo na caminhada. E você, líder, tem essa função de pegar a mão daqueles que chegaram aqui e caminhar com eles dia após dia. Nós somos uma igreja evangelística, nós trabalhamos aqui incansavelmente para trazer pessoas não evangélicas, para pregar o evangelho e elas aceitarem a Cristo. Mas nós precisamos de vocês, líderes. Este trabalho de integração não é apenas para o pastor Josué, nosso presidente, para o pastor Charles, para mim e para os vice. Esse trabalho de integração é de cada um de vocês. Nós precisamos assumir esse compromisso de sermos uma igreja que integra. E esse compromisso é de todos vocês. Nós temos um departamento de integração aqui, que faz esse primeiro contato, que busca o nome das pessoas, que passam para vocês, mas uma pessoa só não consegue. Isso é cada um de vocês, é os homens integrando aos homens, é as mulheres, os jovens com os jovens, adolescentes com os adolescentes, as crianças, é todos cada um no seu objetivo, é um só corpo, é braço, é mão, é perna, cada um na sua função, mas todos formamos um só corpo, integrando as famílias, integrando as pessoas, porque se elas vierem aqui, o Espírito Santo tocar o seu coração, elas aceitarem a Cristo, mas não se sentirem após isso, integradas, juntas num só lugar, não se sentirem bem no nosso meio, elas não vão aguentar os laços lá fora, a pressão do mundo, porque ela vem aqui na igreja às vezes 1, 2 vezes na semana, mas ela passa a semana toda, às vezes numa casa desregulada, numa família disfuncional, em um trabalho onde as pessoas atacam o tempo inteiro. Se eles não tiverem o apoio do seu povo, de um só corpo, da sua igreja, eles não vão conseguir permanecer. Nós precisamos continuar sendo uma igreja em integração, e essa função é de cada um de vocês. E não é só de vocês, líderes, vocês precisam passar isso para os seus liderados, ensinar isso para os seus liderados, colocar para os seus liderados a importância de cada um deles, integrar as pessoas que chegam, abraçar as pessoas que chegam e fazê-los um só povo, uma só igreja. Integração eclesiástica é a integração à igreja, com direitos e deveres. O novo convertido precisa tomar conhecimento dos seus direitos e deles usufruir, bem como dos seus deveres e cumprir. Aquele trabalho, aquele no dia a dia, aquele bate-papo, mostrando para ele como a igreja funciona. É assim, é acolá. Mas note que na casa de Deus, mesmos os deveres também é privilégio. Nós, como cristãos, temos o dever de sermos dizimistas na casa de Deus, cumprindo aquilo que diz a palavra do Senhor. Mas esse dever também é um privilégio. É o privilégio que eu e você temos de poder
devolver à casa de Deus um pouco daquilo que Ele tem abençoado a nossa casa e a nossa vida. Esse é um privilégio de contribuir na vida daqueles irmãos que às vezes não estão passando num momento muito bom. Esse é um privilégio, é melhor dar do que receber, é melhor compartilhar do que estar em estado de receber. Integração eclesiástica é cuidando, é ensinando, é com amor, trazendo ao coração deles. Integração social. O que se você encontra ao chegar à sua igreja? O sorriso caloroso de um irmão, uma irmã, o diácono, a diaconisa, que o chama pelo nome, pergunta pela família. O novo convertido precisa entender que a igreja é família e que família vive juntos. Romanos 12:5, assim nós, sendo muitos, somos um só corpo de Cristo. Nós precisamos entender que nós somos um só povo e o Senhor nos ama de maneira igual. As pessoas que chegam às vezes não são perfeitas, têm as suas dificuldades, as suas manias, estão lutando para fugir dos seus pecados, tentando viver uma vida com o Senhor, mas eles precisam de ajuda. E essa ajuda é sua, é de cada um de vocês. É abraçando, é cuidando. Quando a pessoa chega, ela às vezes está tão destruída, que apenas um abraço sara. Muitas vezes nós temos pessoas que nos visitam aqui, que ela fica o culto inteiro e não sente nada. Ouve a palavra e nada a toca. Mas no momento que ela recebe um abraço, um sorriso no rosto, a vida dela é transformada. Muita gente chega nessa igreja destruída por dentro, destruída por relacionamentos, e tudo o que ela precisa é de um abraço caloroso, uma boa noite, um abraço daqueles que a recebem. Que nós sejamos essas pessoas, com o coração aberto a amá-las, porque ama, cuida. Quem ama, aconselha. Quem ama, integra. Esse amor precisa ser um amor que nos constrange. Como nós podemos dizer que amamos a Cristo e amamos ao nosso próximo como a si mesmo, se o nosso coração não se doer por aqueles que vivem uma vida longe do Senhor, que vivem uma vida que não conhecem o Deus que nós conhecemos? Nós precisamos amar as almas assim como Cristo amou, a ponto de dar o seu próprio Filho para nos resgatar e nos salvar. É esse sentimento de integração que nós precisamos ter, de amar e integrar aqueles que estão ao nosso lado. Precisamos fazer deles sermos uma casa, um só povo. Dietrich Bonhoeffer dizia: a igreja começa no momento em que um cristão diz ao outro: é bom que você esteja aqui. Muitos permanecem na fé, não por causa do púlpito, mas por causa de um relacionamento. Eu diria que a maioria. As pessoas são atraídas, o Espírito Santo as toca, mas o que faz permanecer na igreja é a integração e a unidade que ela tem com os novos membros que aqui estão. É o relacionamento, é um com o outro, é o amor ao próximo que nos faz viver uma vida de intimidade com Ele. Integração cultural, paciência com quem está chegando. É o que eu disse, as pessoas vêm do mundo, elas não têm o mesmo nível de informação que nós temos, são palavras diferentes, dialeto diferente, forma de se vestir diferente, forma de se relacionar diferente. E às vezes a gente olha e diz: ele é muito diferente de nós, deixa ele no canto dele. Mas o Senhor não nos chamou para isso, nos chamou para abraçar, para cuidar, e na caminhada, no dia a dia, eles vão chegar e estar conosco andando. Para terminar, uma igreja que não integra, não permanece. O evangelismo traz pessoas, a integração mantém pessoas. E o pastor Charles vai dizer agorinha que o discipulado forma essas pessoas para dar frutos na casa do Senhor. Nós lemos Atos 2,47. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas por que eles eram acrescentados? Porque eles amavam um ao outro, eles compartilhavam o pão com uns aos outros, eles viviam na comunhão do Senhor Jesus Cristo. Para terminar, a igreja primitiva
é um exemplo para nós de amor. Uma igreja que em pouco mais de 50 anos pregou o Evangelho e a palavra de Deus a todo mundo. A Bíblia vai dizer que em poucos anos já não se podia contar a quantidade de cristãos que se tinha. Que em poucos anos já eram mais de 500 mil de pessoas que criam em Cristo. E em 50, 60 anos, todo mundo já havia sido evangelizado. Para vocês terem uma noção do que é isso, nos tempos atuais, com internet, com aviões, com meio de transporte, onde você pode tomar café da manhã num lugar, almoçar no outro, jantar no outro. Você pode falar com qualquer pessoa no mundo, a qualquer momento. Mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do nome Jesus Cristo. Mas aquela igreja, em 50 anos, já havia pregado o Evangelho em todos os cantos, sem carro, sem meios de comunicação, mas cheios do amor que o Senhor Jesus Cristo derramava naquela igreja. Eu costumo trazer uma reflexão, uma história quando vou ministrar, e eu quero encerrar com ela. Certa vez, o imperador chamou o governador da Antioquia e lhe disse: eu quero que você persiga, torture e mate todos os cristãos. Não importa como, mas silencie este povo. E assim o governador fez. Perseguiu, torturou e matou todos os cristãos. Passados 6 meses, o imperador voltou àquela região, e quando ele estava chegando, foi informado que a igreja estava maior do que antes, crescia ainda mais do que antes. E ele então chamou o governador e lhe disse: como você me explica isso? Eu te dei uma ordem, você não cumpriu, terei que te matar. Ele disse: não, imperador, eu cumpri exatamente, fiz exatamente o que o senhor mandou. E ele lhe disse: então como você me explica que a igreja agora está maior, crescendo ainda mais? E aquele governador disse: eles veem como eles se amam e querem ser igual a eles. Mais uma vez, nós não vamos ganhar o mundo lá fora, nós não vamos integrar as pessoas que chegam aqui e aceitam a Cristo de outra forma, apenas amando uns aos outros, cuidando de uns aos outros e mostrando para o mundo lá fora que nós somos diferentes, nós somos um povo diferente, que nós cuidamos, acolhemos, amamos e integramos. Que Deus abençoe vocês.